Petrobras anunciou aumento de combustível, né? Energia elétrica e energia de diesel, energia de gasolina, né? O aumento não foi pouco, não. 25,8% no diesel e 16,2% na gasolina. Meu Deus do céu. E eu tinha ouvido falar ontem de desabastecimento de diesel em alguns estados. Tá, a coisa está meio esquisita, né? CPMI, Comissão Mista do 8 de janeiro. Um depoimento esperado do fotógrafo da Reuters que estava lá dentro, Adriano Machado. O de importante que ele contou é que ele viu no estacionamento do Ministério da Justiça a Força Nacional estacionada lá também, enquanto se realizavam as invasões dos prédios. Pois é, aí agora a comissão, né, integrantes da comissão, 15 integrantes da comissão entraram na Procuradoria-Geral da República, foram lá falar com a subprocuradora Lindora Araújo, que é a número 2, na ausência de Aras, para saber como é que se pode obrigar o ministro da Justiça a fornecer todas as imagens. Ele forneceu imagens só de 2 câmeras. E também há uma decisão de entrar no Superior Tribunal de Justiça com um mandado de segurança pedindo acesso a todas as imagens. Não sei se as imagens já não foram canceladas, editadas, né? É uma coisa estranha. Houve uma cadeia de falhas. Né? Falhas houve. Né? Entre o aviso, a tomada de decisão, a informação, a confirmação e a convocação de tropas para protegerem. Houve hoje uma falha nessa cadeia e o episódio tem que ser usado para que não haja novas falhas, né? Porque pega muito mal para o país. Olha, o pessoal entra na hora que quiser, né? No Congresso, no Supremo, na Presidência da República. Né? Tem que resolver. Agora, resolver também se houve uma facilitação, se houve uma fragilidade, uma negligência, né? Ou aquela decisão assim, bom, vamos deixar que eles entrem, depois a gente usa isso contra eles. Né? Isso aí que tá, a comissão tem que estar lá para investigar essas coisas, né? Para saber o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Se há obstrução por parte do ministro Dino em relação às imagens, se há prevaricação, como dizem os opositores. O fato é que o ministro é ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele tem forças importantes na mão, a Força Nacional, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, que hoje está sendo chamada de Polícia Política, que foi quem realizou aquele embarque nos ônibus lá do acampamento do QG, né? Pois é. Bom, presidente Lula, aliás, outra CPI, eu já estava esquecendo da CPI do MST, recebeu o Stedley, João Pedro Stedley, o líder do MST. Chegou lá com um bonezinho vermelho e saudado pelas margaridas que fizeram uma passeata em Brasília. Elas são um braço feminino do MST, com canções que provocavam não mexe com o formigueiro, que as formigas, dando recado para a oposição. Né? A oposição está com um problema com partidos do Centrão substituindo deputados que queriam investigar por outros que não querem investigar. Então, o risco é que o relatório não seja aprovado pela maioria da comissão. Stedley falou que não pode responder por acampamentos, pelo que fazem, porque todos os acampamentos são autônomos e tal. Bom, posse hoje do presidente do Paraguai, Santiago Peña.
Interessante que começa bem cedo, 7h30, o presidente do Congresso vai lá receber as coisas do presidente que sai, depois é que chega o presidente eleito. Sai o Mário Abdo, e entra o Santiago Peña, às 9h30. E depois, isso, na cerimônia, digamos, estatal, material, terrena. Depois tem uma cerimônia religiosa, na catedral, um Te Deum na catedral. Então, aí, mostrando a ligação de Estado paraguaio e Igreja Católica. Na Argentina, eu não sei se continua, eu lembro do período que eu estava lá, na prática era a autoridade máxima da Igreja Católica em Buenos Aires, na Argentina, na catedral, que entregava o cetro, a faixa, o manto para o presidente que estava tomando posse. Né? E depois há um desfile militar às 16 horas, há um almoço para as autoridades presentes, autoridades estrangeiras, e às 16 horas desfile militar olha que interessante, é na Avenida Marechal Francisco Solano Lopes e acaba na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. Interessante, né? As ironias da história. Bom, e eu queria registrar, claro, além do presidente Lula, estavam os outros presidentes, à exceção do Equador, que foi vice, mas os outros presidentes vizinhos. Mas, vejam só, estava lá o vice-presidente da China, só para vocês terem ideia dos interesses. O ministro das Relações Exteriores do Japão, o ministro de Relações Exteriores de Israel. E, claro, o rei da Espanha. E, junto com o presidente Lula, estava o ministro de Relações Exteriores. Aliás, por falar em ministro e por falar Lula, está com jeito que ele vai criar mais 2 ministérios para dar para o Centrão, porque não tá conseguindo. Né? Aí dá um racha lá no ministério e divide e dá para o Centrão. Vai acabar com 39 ministérios, igualzinho a Dilma, ao governo Dilma. Aí a gente não sabe se é Lula 3 ou Dilma 3, a versão pela qual estamos passando agora. Bom, pois é, política externa de Lula, né? A última foi o outro dia, eu esqueci de falar para vocês, ele primeiro ficou do lado da Rússia, depois do lado da Ucrânia, e se atrapalhou, e agora então disse, os dois querem guerrear. Aí já, então tá bom, então vou brigar com os dois. Né? E pessoal da América do Sul fala muito da tentativa dele que tentou, a tentativa dele de trazer o Maduro e fazer ressuscitar a Unasul criada pelo Chávez. E não deu certo, porque a presença do Maduro em Brasília pegou muito, muito mal. Né? É que o orientador da política externa é o Celso Amorim, né? Que é um quadro bem ideológico, que apoiou o Zelaya lá quando converteu, lá em Honduras, quando converteu a embaixada brasileira em diretório dele, né? Botando as botas em cima da mesa, o chapelão dentro da embaixada. Pois é. E só para encerrar, por 6-5, o Supremo derrubou uma decisão de Barroso, né, quanto à presença de homens em presídio feminino. Ou de mulheres em presídio masculino, né? Aquela história, eu sou homem, mas eu quero ser mulher, então vai para o presídio feminino. Eu sou mulher, mas eu quero ser homem, então eu vou para o presídio masculino. Já imaginou o que vai acontecer em presídio, né? Ficou decidido já fazer valer o que era uma decisão anterior, que o juiz que está tratando do caso é que toma a decisão. De Brasília, Alexandre Garcia.